Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 19ª aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje, a gente vai estudar a visualização de dados utilizando a biblioteca Plotly. O Plotly já é uma biblioteca que já vem instalada no Google Colab e a gente vai inicialmente importar ela utilizando o seguinte comando: import plotly.graphObjects como GO, né? G de graph e O de objects. Vou também importar o pandas como PD, como de costume. Para a gente visualizar os nossos gráficos, inicialmente eu vou ler o arquivo CSV do site Futebol Data, vou selecionar essas colunas e vou renomear as colunas para o padrão que a gente utiliza no nosso canal. Vou criar algumas colunas. A coluna do Profit para um back linear ao mandante, as colunas do Profit para um back linear ao empate e as colunas do Profit para um back linear ao visitante. Depois eu vou criar uma coluna de Profit acumulado para cada uma dessas possíveis entradas. Então vamos executar e aí a gente vai ter o nosso data frame com essas colunas. Então, quando o mandante ganha, a gente tem um profit positivo e negativo nos outros, e aqui a gente tem o saldo acumulado. Agora vamos lá. O primeiro gráfico que a gente vai estudar vai ser o gráfico de linhas com o profit acumulado ao longo do tempo. Então, no Plotly, a primeira coisa que a gente faz é criar uma variável chamada data. A gente chama o Plotly, né? Eu chamei ele de Go, então eu chamo Go. Depois eu coloco ponto e o tipo de gráfico que a gente vai querer. Então eu quero um gráfico scatter. Vou colocar qual é a variável que eu quero no eixo X. Então no eixo X, na horizontal, eu vou colocar o index do meu data frame. No eixo Y, eu vou querer o profit acumulado, né? No caso aqui eu estou criando 3 linhas. Cada Go scatter desse vai criar uma linha no meu gráfico. O modo que eu vou utilizar vai ser lines. E aqui o título, né? A legenda que vai ter cada uma dessas linhas. O layout, a gente chama a função básica do Plotly, go.layout. O título que eu vou colocar vai ser profit acumulado. No eixo X, eu vou colocar como legenda as entradas. E no eixo Y, eu vou colocar como stakes acumuladas. Vou chamar a função goFigure, que vai pegar o meu dataset, né, o meu data, e vai utilizar esse layout. E vou pedir para ele apresentar a figura. Então, executando essa célula, olha o que a gente tem. Ele vai mostrar o gráfico com o profit acumulado, né, que foi o título que eu coloquei. Aqui a gente tem o X-Label entradas, o Y-Label stakes. E aqui a gente tem a legenda de cada uma. Então, o azul a gente tem o profit do mandante, em verde a gente tem o profit do away, e em vermelho a gente tem o profit do draw. Uma das coisas interessantes do Plotly é que ele é interativo. Então, por exemplo, se eu não quiser ver o empate ou visitante, é só clicar aqui e ele vai mostrar somente do mandante, ou somente do empate, ou somente do visitante. Então você pode ativar ou desativar o gráfico simplesmente clicando na legenda. Então esse aqui é o nosso primeiro gráfico. O segundo gráfico que a gente vai analisar vai ser o gráfico de barras empilhadas com os gols marcados e gols sofridos por jogo. Agora a gente vai chamar o Plotly Express. Vou querer um gráfico de barra. E aí a gente vai colocar no eixo X, eu quero que ele pegue a coluna home, ou seja, ele vai pegar os times jogando em casa. E no eixo Y, ele vai colocar os gols do mandante. Então aí a gente tem os gols marcados. No segundo gráfico, em barra, né, vai ser empilhado, ele vai pegar o time mandante e vai pegar os gols do visitante, ou seja, ele vai pegar os gols sofridos. Notem que a sintaxe é sempre a mesma. A gente coloca o nosso data, depois cria o layout, chama o goFigure e como input coloca o data e o layout. Então vamos executar e a gente vai ter aí o gráfico
de barras empilhadas. Então ele colocou cada um dos times, não está por ordem alfabética, porque eu não coloquei, mas você pode colocar, né? Aqui ele está por ordem que eles aparecem. E aí tem, ó, cada partida do Brentford, por exemplo, a quantidade de gols marcados que ele fez. E aqui a quantidade de gols sofridos. Do mesmo jeito, é interativo, você pode selecionar apenas o que você quer. E aqui ainda tem algumas ferramentas, né? Por exemplo, você pode fazer um download desse gráfico como PNG. Você pode dar um zoom numa área específica, né? Ele deu o zoom naquela área específica. Aqui você pode fazer uma seleção específica do jeito que quiser. Aqui você pode dar zoom, diminuir o zoom, colocar para ele fazer a escala automaticamente. Então, você pode fazer a interação diretamente no gráfico que você criou e não precisa executar novamente. Próximo gráfico que a gente vai fazer vai ser o gráfico dos times mais lucrativos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou agrupar pelo time mandante, vou pegar o profit do time mandante, vou somar e vou colocar aqui do maior para o menor. Mais uma vez, a gente cria o nosso data, onde a gente diz quem vai ser o eixo X, quem vai ser o nosso eixo Y e qual vai ser o título que a gente vai querer. A gente cria a função de layout e a gente chama, utilizando o GoFigure, o data e o layout. Então, aqui a gente tem os times mais lucrativos no back mandante. Então tá aí, ó, Leicester, Tottenham, Everton. Isso na temporada passada, tá certo, pessoal? O time que teve o pior rendimento em casa foi o Leeds. E aqui eu fiz a mesma coisa para o visitante. Então eu agrupei pelo visitante, peguei a coluna Profit Away e utilizei o comando sum para ele determinar quais são os times mais lucrativos no back visitante. Então aqui em cima a gente tem os times mais lucrativos no back mandante e aqui embaixo a gente tem os times mais lucrativos no back visitante. Ok? Então esse é o Plotly Express. Claro que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Inclusive eu tenho até um vídeo onde eu utilizo essa biblioteca para plotar os gráficos. Vou deixar o link aqui para vocês acompanharem, caso vocês não tenham visto. E é isso. Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula, onde a gente vai aprender a criar gráficos utilizando a biblioteca do Seaborn.